Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós teremos a nossa aula número 10. Chegamos à aula número 10 e vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos com relação aos hebreus. Vamos continuar contando a história desse povo que deu origem ao judaísmo, que foi ancestral do próprio Jesus Cristo, aquele homem que marcou a história da humanidade de uma maneira tão profunda. Nós vimos na aula passada que esse povo tem origem nômade. Eles viviam se deslocando de um lugar para o outro porque precisavam encontrar pastos para o seu rebanho, que era a principal atividade que eles exerciam. E nesse caminhar surgiu também a sua principal forma de governo, vamos assim dizer, que era o patriarcado, onde o homem mais velho da família assumia o controle. Não somente da família e consequentemente da tribo, porque eles viviam organizados em tribos. E nós vimos que eles também, nessa questão de patriarcado, tiveram três principais patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó, todos pertencentes à mesma família. E foi justamente durante o patriarcado de Jacó que o povo hebreu se deslocou lá de Canaã, para onde foi Abraão. Lembra? Abraão que saiu da cidade de Ur e se deslocou para Canaã. Só que aí uma grande intempérie da natureza, uma grande seca se abateu sobre a região e eles se deslocaram de Canaã, agora sob o governo de Jacó, para o Egito. Lá no Egito, quem é que governava? Você se lembra, não é? Um dos filhos de Jacó, que há muito havia sido esquecido pela própria família e agora era governante do Egito. E nesse momento o Egito abre as portas para o povo hebreu. E é um momento também em que quem governava o Egito eram os Hicsos. A antiga dinastia dos faraós já não mais governava, eram os Hicsos. E nesse momento o povo hebreu entra no Egito, se estabelece no Egito e vai viver por muitos séculos dentro do Egito. Só que isso vai ocasionar um problema muito grande na história do povo hebreu. E nós vamos ver que problema foi esse. Me acompanhe. Pois é, e o tempo vai passando. O povo hebreu está agora no Egito, José é o governante, só que as gerações vão se renovando. José morre, outros governantes assumem o Egito, só que os hebreus eles continuam estabelecidos no Egito e eles começam a se multiplicar. É quando a antiga dinastia dos faraós reassume o governo do Egito. Conseguem expulsar os Hicsos e começam a dar uma nova ordem política no Egito. E uma das consequências disso foi trazer para o povo hebreu nada mais do que a escravidão. O povo hebreu se multiplicou, o povo hebreu cresceu em número lá no Egito. E a nova dinastia de faraós que assume agora o governo transforma esse povo hebreu em escravos. Lembrando que não eram somente hebreus que eram escravos, haviam outras etnias, porém os hebreus eram em maior quantidade. E a escravidão se abate sobre os hebreus, que já não tem mais José. José agora é passado, é um outro governo que se estabelece no Egito. E esses escravos hebreus eles vão ser utilizados principalmente na construção das grandes obras públicas. Então eles passam por esse momento numericamente, porém em poder eles são subjugados por essa nova dinastia de faraós que aí está. E como está registrado lá na Bíblia, como eu disse anteriormente, por enquanto, a Bíblia é um dos principais elementos que possuem as fontes históricas sobre o povo hebreu. Deus, Javé, porque nós sabemos também que o povo hebreu é monoteísta, e segundo a tradição bíblica, Deus não se esquece de seu povo e vai providenciar um libertador, vai providenciar um novo líder que vai conduzir o povo da escravidão de volta à terra prometida, vai conduzir o povo da escravidão para a liberdade. Vamos ver quem foi esse homem. Já ouviram falar desse homem? Moisés, né? E aqui nós temos Moisés, o libertador. É esse homem que vai ser escolhido por Deus para conduzir o povo da escravidão no Egito para a volta à terra prometida, a Canaã. E Moisés ele é hebreu por nascimento. Nós já conhecemos a história de Moisés, não somente através dos filmes, mas também através da própria Bíblia. E ele nasceu hebreu,
mas de acordo com os desígnios do Deus Javé, ele consegue escapar do massacre que o faraó impôs aos filhos homens dos hebreus, de acordo com uma profecia que os próprios magos, os próprios sacerdotes dos egípcios previram. E Moisés ele consegue escapar como, professor? Aí você vai ler a Bíblia, pega a Bíblia, leia lá, que você vai encontrar a história completa de Moisés. Por que eu digo isso? Porque tudo que a gente está dizendo aqui no Projeto História com o professor Marcelo é apenas um fiascozinho. Existem muitas coisas a serem ditas, existem muitas coisas a serem debatidas. Por isso eu sugiro a vocês, eu peço a vocês que pesquisem. Não fique somente nisso. Aqui é apenas um relato breve da história em si. Mas existem muitas coisas que não foram ditas pelo Projeto História com o professor Marcelo e não serão ditas, porque a história é ampla. Então, pesquise. E no que diz respeito ao povo hebreu, a Bíblia é uma das melhores fontes para você começar a entender, conhecer a história desse povo, se é que você já não conhece. Então Moisés ele vai ser escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu para a liberdade, de volta à terra prometida. Lembrando que nesse momento em que o povo hebreu é escravo no Egito, lembre-se disso. Foram cerca de 400 anos de escravidão. Vocês acham que Canaã iria ficar esperando o povo hebreu? Claro que não. Outros povos invadiram Canaã. Enquanto o povo hebreu está aqui na escravidão, outros povos estão lá tomando conta, invadindo Canaã. E quando o povo hebreu retorna, vai ser necessário guerra para expulsar esses povos. Então Moisés ele é escolhido para liderar o povo. Deus conduz ele juntamente com Arão, que vai ser o auxiliar de Moisés. E nós já conhecemos esse processo, né? Vão acontecer as 10 pragas do Egito. Na 10ª praga que o faraó resolve libertar, entre aspas, o povo hebreu e tudo mais. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, inscreva-se, assista nossas aulas do começo ao final, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso também é importante. Compartilhe, tá bom? Estamos lá esperando por você. Não perca as nossas aulas. E dando continuidade a esse processo de libertação do povo hebreu da escravidão, nós vimos que Moisés é agora o grande líder que vai enfrentar o faraó, que vai encarar o faraó e vai propor, entre aspas, para ele que ele liberte o povo em nome do Deus dos hebreus. E tudo isso acontece, vem aí as 10 pragas, como eu disse há poucos instantes, e o faraó resolve libertar o povo. E no caminho, quando o povo sai do Egito e vai em direção a Canaã, e nós vamos ver isso aí melhor no mapa, eles se deparam com o Mar Vermelho. E aí acontece um dos episódios mais emblemáticos da história do povo hebreu, segundo a tradição bíblica, que é a abertura do Mar Vermelho. Creio que você já deve ter visto isso em inúmeros filmes, desenhos e tudo mais. Liberdade, o início do Êxodo. Quando nós falamos de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. E o Êxodo, juntamente com 4 outros, formam o chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números. São os 5 primeiros livros da Bíblia que formam o chamado Pentateuco. E no livro do Êxodo conta justamente essa trajetória do povo hebreu, do Egito para Canaã. Êxodo, que significa caminhada, grande saída, é um termo até usado na geografia. Por exemplo, se você já deve ter ouvido falar de êxodo rural. É quando um grande número de pessoas saem da zona rural para as grandes metrópoles, em alusão a esse momento da história bíblica, da história do povo hebreu, que eles tiveram que sair em grande quantidade do Egito, porque eles se multiplicaram, em direção a Canaã. E aí tiveram que atravessar desertos e tudo mais. E aqui nós temos uma pequena imagem que retrata esse momento simbólico, a abertura do Mar Vermelho, quando, segundo a tradição bíblica, o povo passa em terra seca através do Mar Vermelho. Aqui, como a gente sempre tem feito, eu gosto de recorrer à geografia para situar, para localizar, contextualizar geograficamente o assunto que nós estamos estudando. Nós temos aqui um mapa que retrata a trajetória do povo hebreu rumo à terra prometida, rumo a Canaã.
saíram mais ou menos daqui do Egito e percorreram tudo que tem aqui nessa linha vermelha, em direção à Terra Prometida. Sendo que a Terra Prometida fica aqui nessa região. Agora, observem bem esse contexto. A Terra Prometida fica aqui nessa região, né, onde tem Canaã. Os hebreus estavam aqui. Era muito mais fácil, muito mais simples eles terem seguido essa linha verde, em linha reta. A caminhada seria menos dolorosa, porque como diz aqui, a saída do Egito. Por que 40 anos? Foram 40 anos peregrinando pelo deserto, sendo que eles poderiam tomar esse caminho mais rápido. Porém, seguiram por essa linha vermelha. Inclusive, atravessaram esse braço aqui do Mar Vermelho. É aquele episódio que nós acabamos de ver. Por que circularam tanto? Deram tantas voltas e não foram logo em linha reta até a Terra Prometida? Segundo a Bíblia, isso aconteceu porque Jeová, o Deus dos hebreus, cuidava do seu povo. E o povo havia acabado de sair de séculos de escravidão. E a Terra Prometida, como nós vimos há poucos instantes, já estava ocupada por outros povos. Seria necessário guerra, seria necessário batalhas. O povo hebreu tinha, entre aspas, se habituado à escravidão. Não tinham, portanto, experiências de guerra, de batalha. Se fossem automaticamente nessa direção, iam dar de cara com povos que já tinham essa experiência, povos aguerridos, e o massacre seria iminente. Então Deus, na sua providência, faz com que o povo peregrine por todo esse tempo pelo deserto, além de outros detalhes que só a Bíblia pode lhe responder. Mais uma vez eu digo, leia a Bíblia. E uma das razões que eu quero enfocar é justamente isso. Eles peregrinaram durante cerca de 40 anos no deserto, onde se fortaleceram, onde tiveram a presença de Deus sempre na sua vida, para então chegarem à Terra Prometida. Só que chegando lá, já haviam outros povos, era necessário batalha. E até o momento, a forma de governo dos hebreus é o patriarcado. Só que aqui, para recuperar, para reconquistar a Terra Prometida, um novo tipo de líder vai surgir. Um novo tipo de liderança vai surgir, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Que liderança foi essa? Que tipo de líder vai ser necessário para que o povo hebreu recupere a sua Terra Prometida, recupere Canaã? Enquanto isso, eles estão no deserto. E segundo a tradição bíblica, Deus impõe aos hebreus uma série de regras, uma série de normas, uma série de leis. Sendo que as principais leis estão reunidos nos chamados 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, que na verdade eram um resumo de toda a legislatura hebraica, eles vão nortear toda a conduta ética, como nós vimos na aula passada do povo hebreu. São 10 mandamentos, mas a partir desses 10 surgem inúmeras leis que vocês vão encontrar principalmente lá no livro de Levíticos. Dê uma lidazinha nesse livro que vocês vão encontrar uma série de regras para todos os detalhes da vida do povo hebreu, porque o povo ainda não tinha uma liderança, não tinha um código de leis, então era necessário algo para organizar tantas pessoas. Eram milhões de pessoas que estavam ali vivendo e eram necessárias regras. Então essas regras partem dos 10 mandamentos e se destrincham em várias outras normas. Então os 10 mandamentos são fundamentais para o povo hebreu, mais tarde para o judaísmo, e até hoje tem um destaque muito grande até mesmo no cristianismo, quando se diz respeito aos 10 mandamentos. Bom pessoal, agora é o nosso momento de relaxar. Que tal assistirmos a um filmezinho que ao mesmo tempo vai nos entreter e vai nos contar também um pouquinho da história desse povo que deu origem ao judaísmo, ao cristianismo. E o filme de hoje que eu quero sugerir para vocês também é um clássico. Como eu disse, eu gosto de filmes antigos, e no que diz respeito a esse tema, na minha opinião, nenhum filme supera os 10 Mandamentos. É um filme de 1956, mais um filme excelente. Ele foi dirigido por Cecil B. DeMille e conta com a participação de Charlton Heston, que faz o papel de Moisés. É um filme muito bom, vai contar toda essa trajetória, desde o momento que Moisés surge na história do povo hebreu,
até quando eles chegam à Terra Prometida. Inclusive o episódio da travessia do Mar Vermelho, nós temos aqui Moisés com as supostas tábuas com os 10 mandamentos. Assistam a esse filme. Hoje com a internet é muito fácil de você encontrar, tá bom? E aproveite. Eu digo que é um excelente momento para você vivenciar, certo? Para você situar aquele povo no contexto histórico. Com imagens fica bem melhor. E os 10 mandamentos é a dica de hoje do projeto História com o Professor Marcelo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe sua curtida, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, tá bom? Porque a sua participação também é muito importante, afinal esse projeto foi feito para você e com vocês nós contamos sempre, tá bom? E para a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar uma frase de Winston Churchill. Ele disse o seguinte: a lição é a seguinte: nunca desista, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Então a mensagem de hoje é: nunca desista, nunca. Don't give up, never. Não desista, tá ok? Um abraço, obrigado por estar nos acompanhando, por ter assistido essa aula até o presente momento. Continua conosco, certo? Louvado seja Deus pela sua vida e que Deus esteja contigo. Aproveitando o tema da aula, Shalom, uma palavra hebraica que significa paz, é o que eu desejo para você, tá bom? Até a próxima, encontro marcado.